Boa noite a todas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coração. Para mim foi um prazer receber esse convite, me sinto honrada, né? E agradeço a Deus pela vida de cada uma das irmãs, cada uma de vocês que neste momento estão reunidas para louvar e exaltar o nome do Senhor. Você que foi convidada, né, que é a primeira vez que está assistindo uma live, uma reunião, se sinta bem no nosso meio, se sinta bem-vinda. E a palavra que foi dada está, o texto é esse: se o Senhor edificar a sua casa, o seu trabalho não será em vão. Então, é este o título, né? O texto base que me foi dado. E eu fiquei pensando em várias situações que a Bíblia nos arremete para a palavra edificar. Quando nós edificamos alguma coisa, nós queremos ver esta coisa completada, né? Nós queremos ver algo construído, algo pronto, para que nós possamos olhar e ver que houve um complemento naquele desejo que estava no nosso pensamento ou estava no nosso coração. E a palavra de Deus nos diz isso, né? Que se o Senhor edificar, se é Ele o engenheiro, Ele o construtor, logo aquilo que nós estamos como empreendimento não será vão. E orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, eu gostaria de estar falando no livro de Juízes. Enquanto vocês acham o livro, né, de Juízes, nós vamos percorrer aí alguns versículos, em alguns capítulos, mas já vai achando lá, né, na sua Bíblia. Mas eu gostaria só de deixar um texto que Paulo nos faz pensar, né, em Romanos 15, no versículo 4, ele diz assim: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vou repetir. Pois tudo o que outrora foi escrito, tudo aquilo que está no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino, para nos ensinar algo, ou para nos ensinar muitas coisas, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança, né? Então, a gente não precisa aprender com os nossos erros, nós podemos aprender com o erro de outras pessoas, ou com o exemplo, ou com o testemunho, né? Daquilo que as pessoas fizeram, seja de bom ou seja de ruim, e nós virmos a entender que, através deste ensinamento, nós podemos tirar proveito para as nossas vidas e nós podemos, de alguma maneira, crescer espiritualmente. Eu fui procurar o significado de edificar. Edificar quer dizer levantar uma construção a partir do solo, a partir do chão, segundo um plano estabelecido por meio de superposição e combinação de materiais apropriados. Então, os materiais para se construir, para se edificar, eles precisam ser apropriados para aquilo que nós estamos pretendendo construir. No caso de uma casa, vai tijolo, vai viga, vai cimento, vai pedra, vai areia, né? Vai todas essas coisas que, combinando, elas vão fazer com que as paredes sejam algo rígido, né? Que vai proteger as pessoas que vão morar ali dentro. Espiritualmente, não é diferente, né? A palavra edificar é usada na palavra de Deus neste mesmo sentido, de erguer, de levantar, de construir algo.
E para isso nós também precisamos ter material ou materiais apropriados para que nós possamos erguer esta construção espiritual. Então, nós podemos usar como material a palavra de Deus, a oração, a comunhão e o testemunho, né? Cada vez que nós nos apropriamos destas 4 bases para a nossa construção, nós vamos colocar um material edificado de tal maneira, né, que a nossa construção, nenhum vento ou nenhuma tempestade possa derrubar. Agora, vamos lá para o livro de Juízes. Em Juízes, no capítulo 1, nós vamos ver que Josué, depois de trazer o povo para dentro da terra prometida, ele já tinha bastante idade, né? E ele vem a falecer. E, em seguida, é reerguido ou é indicado Judá para poder estar no lugar de Josué. Mesmo porque Judá era a tribo da promessa, da onde Jesus, né, viria. E Judá, ele chama o seu irmão e ali eles começam a dar uma continuidade àquilo que Deus havia dito lá atrás. Deus disse a eles que quando eles entrassem na terra, era para eles tirarem todos os habitantes que estavam lá, porque aquela terra estava preparada para eles. Era uma terra que manava leite e mel, era uma terra prometida e era uma terra que eles repousariam, eles descansariam junto com não só os seus familiares que estavam ali, mas todinha a sua descendência. E ao entrar na terra, Judá e mais outras tribos, né, eram 12 tribos, eles começaram a fazer essa limpeza, tirando aquelas pessoas que estavam lá. Mas, por haver morrido todos aqueles mais antigos que traziam uma instrução, de repente o povo estava sem instrução. E olha o que acontece. No capítulo 1, o versículo 27 diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido. E assim, ele vai citando várias tribos, a de Efraim, a de Zebulon, a de Aser, a de Naphtali. Ele vai dizendo que todos estes que eram responsáveis pela sua herdade, pelo seu pedaço, começaram a deixar os inimigos morar junto. E o versículo 28 diz o seguinte: quando, porém, Israel se tornou mais forte, ele sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Olha só, de repente eles queriam tirar vantagem em cima do inimigo. Eles pensaram assim: nós vamos deixar alguns aqui na terra e a gente vai usar eles para trabalho forçado. A gente vai usá-los para poder fazer aquilo que não convém a gente fazer, que é aquilo que mais cansa, né? Aquilo que é mais pesado, aquilo que vai ter que tomar mais sol. E o que acontece? Eles estavam transgredindo a uma ordem que Deus havia dado. No capítulo 2, nós vamos ver que Deus manda um anjo a Gilgal, a Boquim, e diz assim: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é
isso que fizeste? Logo o povo deixou de fazer aquilo que Deus havia ordenado. Logo eles estavam deixando todo aquele povo na terra. E a palavra de Deus, um pouquinho mais, em Juízes 21, 25, diz que naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que bem queria. Então, aquilo que dava na cabeça, aquilo que dava vontade, aquilo que estava na mente deles, era isso que eles faziam. Por quê? Porque não tinha alguém para corrigir aquilo que eles estavam fazendo. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal diante de Deus. Por quê? A edificação para a vitória do povo de Israel seria tirar o inimigo. Não só eles não tiraram o inimigo, como eles deram as suas filhas em casamento e os seus filhos. Chegou um momento diante do povo de Israel que ninguém sabia, a mistura era tão grande que ninguém sabia quem era hebreu, né? Quem era do povo de Israel, e quem pertencia aos cananeus, heveus, jebuseus e todos os zeus que habitavam naquela terra. Mas o pior não foi isso. O pior é que eles serviam a muitos deuses. E todos aqueles deuses havia sacrifícios humanos e havia prostituição. Por se casarem com essas pessoas, eles foram perdendo o contato com Deus e logo a idolatria começou dentro da casa de cada hebreu, ou vamos chamar de judeu. A idolatria veio para dentro dos lares. Aí você pode perguntar, pastora, o que isso tem a ver com edificar, com aquilo que nós temos como proposta? E a pergunta é, o que você tem permitido entrar na sua casa e, diante da palavra de Deus, diante do conhecimento da palavra de Deus, está fora do contexto bíblico? Se o Senhor não edificar a casa, é Ele que tem que ser o centro dessa casa, é Ele que tem que ser o centro dessa família. Nós vamos ver que a situação hoje é muito complicada. Os pais estão indo para a igreja e os filhos estão ficando em casa. Há filhos indo para a igreja e os pais ficando em casa. Os filhos estão contaminados pelas coisas do mundo e a gente diz assim, mas é só aquela amiguinha. A amiguinha é meio piriguete, mas não tem importância. A minha filha não vai correr esse risco. O meu filho está andando lá com fulaninho ou com ciclaninho, mas isso não tem problema, né? E nós vamos deixando abrir brechas dentro da nossa vida, dentro da nossa família, que talvez quando a gente for acordar ou for abrir os olhos para a situação daquilo que está ocorrendo, já vai ser muito tarde. Para nós sermos mulheres que edificam, nós precisamos estar edificadas. Para nós estarmos edificadas, nós precisamos estar atentas à palavra de Deus. Nós precisamos estar atentas àquilo que o povo lá atrás no Antigo Testamento fez, que serve como testemunho para eu e você não praticarmos aqui. Muitas igrejas, muitas denominações hoje acham que o Velho Testamento é coisa do passado. Mas se fosse algo do passado, Paulo não teria dado esta recomendação, que nós atentássemos que a tudo que foi escrito no passado serviria para trazer na nossa vida esperança. Qual é a esperança que você tem tido para o seu lar? Qual é a esperança que você tem tido para a tua vida? Como está o seu lar? Você tem dividido
o buscar a Deus dentro do lar, junto com as coisas que têm entrado do mundo. Você tem edificado a sua casa, mostrando aos seus filhos desde pequeno que eles precisam buscar a Deus de todo o coração? Você tem trazido a eles, mesmo os que são mais grandes, né? Mais velhos, que a gente já chama de marmanjo, né? Você tem dito a eles, confrontado aquilo que eles estão fazendo? E olha só que interessante. Mimar ou poupar demais os nossos filhos é um erro tolo que revela insensibilidade. Em vez disso, precisamos prover-lhes técnicas de guerra, prepará-los para a luta. Vamos dar uma olhada em que Provérbios 29:15 diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, uma criança que diz o que pensa, que faz o que quer, que toma conta da situação dentro de casa, ela vai servir para a ruína do lar. Ela vai servir para a destruição do lar. Ela vai servir para que amanhã os pais venham a chorar por causa das suas atitudes. As crianças precisam ser ensinadas hoje. Você é a líder da sua casa. Você precisa ver aquilo que está acontecendo dentro do seu lar, que está fora do contexto bíblico, e trazer para esta edificação. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, que uma casa não pode ser edificada com palha, feno ou madeira, porque essa casa vai ser provada no fogo. E essas coisas todas são de fácil combustão, elas se consomem logo. Se nós levarmos a nossa vida como ovelhas que não têm pastor, se nós levarmos a nossa vida como o povo de Israel, desorientados, logo a fatalidade vai chegar na nossa vida. Aquele povo não só se misturou com o inimigo, como também trouxe os deuses do inimigo para dentro de casa. Não deram importância àquele restante que estava lá na terra. É pouquinho. Estão lá embaixo, estão no alto, estão no vale, não vão fazer diferença. Eu digo para você que eles se multiplicaram tanto, mas tanto, que quando Israel percebeu, não tinha mais como vencer aquele inimigo. Sabe o que ocorre? Em Juízes 6, nós vamos ver que Gideão é chamado por Deus para socorrer a nação. E aquele povo estava morando em cavernas. Eles já haviam perdido os seus lares. O inimigo já tinha tirado o seu alimento, porque o inimigo vinha e roubava tudo aquilo que eles plantavam. O inimigo roubava todos os animais que eles cuidavam para depois poder se alimentar. Eles estavam passando fome. Eles estavam arrancados do seu lar, agora morando em cavernas. Tal foi a situação por causa do quê? Da desobediência. O que você está passando no seu lar hoje? Talvez o seu pai e a sua mãe buscavam a Deus e você não se importou de buscar. Talvez você nunca foi instruído em buscar e não teve alguém que te orientasse. Talvez você conhecia e deixou muitas coisas passar dentro da tua casa. Mas a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Também diz que todas as vezes que o povo de Deus se arrependia e ia buscar esse ensinamento, Deus trabalhava a favor do povo. Deus estendia a mão a favor daquele povo. Se nós olharmos a situação de Israel,
não era mais o cão que abanava a cauda, mas era a cauda que estava abanando o cão. Porque o inimigo tomou conta de tal maneira que eles não tinham mais lugar. Uma terra que tinha sido preparada para eles por Deus, que tinha todas as condições para eles sobreviverem. Agora estava na mão dos inimigos, porque eles não se preocuparam em estar se misturando com pessoas idólatras, com pessoas contaminadas pelo pecado. E hoje não é diferente. A Bíblia diz em Efésios 2 que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que quem opera nas regiões celestes hoje são principados e potestades. Aonde está a tua família neste momento? Aonde estão os teus filhos, os teus netos? Aonde está o teu esposo? Aonde está a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos? Aonde está a tua família neste momento? Se você disser que todos estão buscando a Deus, olha, dê um glória e aleluia com muita alegria no seu coração. Mas se assim não está sendo, a sua família corre o perigo de destruição. A sua família precisa urgentemente ser edificada, tirar a madeira, o feno e a palha. E para isso nós precisamos ter as armas espirituais, para que nós possamos vencer a guerra que está no mundo, dos principados e potestades que operam na região celeste. Você tem se preparado para esta guerra? Você tem todos os instrumentos para esta guerra? Você tem se apropriado da palavra de Deus? Você tem orado? Você tem estado em comunhão com a igreja? Hoje muitas pessoas acham que não precisa ir mais na igreja. Ela pode assistir vários programas, receber várias orações pela televisão, pelos canais que oferecem um grande número, né, de palavra de Deus, graças a Deus por isso. Mas a comunhão na igreja, ela é uma ordenança bíblica. Salmo 133 diz que com bom e com suave é que os irmãos estejam em união. Por quê? Porque lá o Senhor ordena bênção e vida. E Ele quer que nós vivamos. Ele quer que nós tenhamos um lar compromissado com Ele. Ele quer vidas compromissadas com Ele. Israel se perdeu porque não atentaram à palavra de Deus. Nós precisamos atentar à palavra de Deus. Cuidado com as pessoas que cercam os seus filhos. Cuidado com as pessoas que você tem colocado dentro de casa. Cuidado com as pessoas que estão te aconselhando. Com quem você tem buscado conselho? Com cristãos conhecedores da palavra ou com aquela vizinha que conta a vida de todo mundo no bairro? Com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem contado os seus segredos? Nós precisamos atentar que há uma guerra espiritual e a Bíblia não nos engana. A Bíblia nos diz isso. O povo de Deus, ele não atentou e quando ele abriu os olhos, era tão grande a quantidade de inimigos contra a vida deles, que eles foram arrancados dos seus lares. O que você pretende diante de Deus? O que você tem buscado diante de Deus? Essa edificação só de palavras ou de atitudes? Digo a você que para buscar a Deus tem um preço. Para ver a sua família restaurada tem um preço. Para ver os seus filhos bem encaminhados tem um preço. Tem uma frase que a minha irmã de Florianópolis sempre diz, que mãe de joelhos, filhos em pé. Se você não cobrir a sua casa, se você não instruir
eles no caminho que eles devem andar. Se você não usar a palavra, que é lâmpada para os pés, eles fatalmente poderão cair em algum abismo, poderão cair em algum buraco profundo. O buraco do homossexualismo, o buraco das drogas, o buraco da prostituição, do furto, né? Das coisas más que o mundo oferece. Ninguém cai da noite para o dia, porque o inimigo ele é sorrateiro. Ele começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E o povo de Israel aconteceu isso. Eles acharam que, podendo dar o trabalho forçado para os inimigos, eles tinham o domínio. Mas eles se descuidaram, porque se Deus tinha mandado tirar, é porque o inimigo não estava dormindo. O inimigo estava acordado. O inimigo se fez de tolo. Mas conforme eles foram vendo a distração do povo de Israel, eles foram se fortalecendo para derrubar o povo de Israel. Em Neemias, nós vamos ver uma outra situação. Neemias 4 nos diz que quando Neemias é chamado para restaurar a cidade de Jerusalém, o templo, aquilo que tinha sido assolado, né? Porque o povo estava no cativeiro e agora estava voltando para Jerusalém. Os inimigos se levantaram, os inimigos ficaram furiosos, os inimigos queriam destruir para que o povo não conseguisse alcançar o propósito. E olha só o que o inimigo vem falando a respeito do pensamento e da atitude de Neemias. Neemias 4, ele diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Você imagina quanta gente vai se levantar contra você na sua caminhada? Quantos vão dizer: você ora tanto e a sua vida não muda? Olha, os seus problemas são os mesmos. Por que você não para de orar? Por que você não para de ir na igreja? Olha, os seus filhos estão perdidos. Olha, a sua família está perdida. Olha, aconteceu. Muitas palavras de desânimo vão vir contra você. Por quê? Porque justamente o inimigo quer minar as tuas forças. E aqui diz que esses inimigos se indignaram e começaram a rir dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Será que esses crentes vão dar conta do recado? Será que os crentes vão conseguir passar pela prova que estão passando? Era essa a palavra. E Neemias não se deixou esmurecer pelas palavras negativas. Ele buscou a Deus em oração e ele recebeu de Deus uma orientação. Sabe o que ele faz? Eles continuam construindo o muro. E aqueles homens que estavam construindo o muro, com uma mão eles edificavam e com a outra eles seguravam as armas. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas elas precisam ser revestidas do poder e da autoridade do nome de Cristo Jesus. E é contra o Golias que nós estamos lutando. E para você ir contra o Golias, você precisa lutar através do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A batalha espiritual, ela começa quando o inimigo percebe que alguém está tentando buscar os propósitos de Deus ou se proteger o bem-estar do povo de Deus. Então, quando o inimigo vê que você se posiciona como cristão,
que você começa a orar, que você começa a buscar a palavra, que você começa a colocar a sua vida nos trilhos, ele vai tentar te desmerecer, ele vai tentar te afrontar. Ele vai tentar fazer com que você desanime. Ele vai tentar jogar um balde de água fria nos seus projetos de servir a Deus. Ele vai dizer, olha, você ora tanto, você busca tanto e nada acontece na sua vida. Mas a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Uma casa não se edifica sem luta. Uma casa não se edifica sem palavra. Uma casa não se edifica sem oração. Uma casa não se edifica sem guerrear. Por isso nós precisamos da comunhão. Por isso nós precisamos que outros irmãos estejam conosco, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos entender que um cobre o outro com oração, onde Deus ordena bênção e vida para sempre. Ninguém edifica uma casa sem estar realmente buscando a Deus de todo o coração. Nós precisamos entender que a nossa guerra é espiritual, que a nossa guerra é contra principados e potestades, que o mundo só tem para oferecer o pecado, a transgressão, e que eles vão tentar destituir a tua família. Porque se o inimigo conseguir quebrar a tua família, ele logo vai quebrar a igreja, porque a igreja é constituída de famílias. Mas uma família que ora, uma família que busca, uma família que permanece junto, uma família que está em oração, uma mãe e um pai que ensina as crianças desde cedo a cantarem, a orar, a aprender a decorar a palavra de Deus e o significado dos versículos que elas estão aprendendo. Essas crianças vão ser preparadas para uma peleja. Não é você dar presentinho para os seus filhos, roupa de marca, que vai fazer dele um bom cidadão. Não é você proteger o seu filho, indo buscar na escola e fazendo todo um aparato que vai fazer dele uma pessoa pronta para o futuro. Mas é você ensinar as armas espirituais. É você preparar ele de dentro para fora. É você preparar a sua família de dentro para fora. Você faz culto devocional na sua casa? Você chama as suas crianças para oração? Você aconselha as suas crianças? Tem uma música da secular, do Roberto Carlos, e ele diz assim na letra, meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade, da realidade do mundo, né? Que eu ia passar por este mundo, né? E dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Aí ele diz, olha, meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via, né? Então, quando ele cresce, ele se depara com um mundo rude, com um mundo em que, se não tiver luta, não tem vitória. E houve uma decepção. Através daquela música, ele expressa esta mensagem. Prepare a sua família para a peleja. Prepare a sua família para ser vitoriosa nessa guerra espiritual. Edificar é levantar, é construir a partir do nada, a partir do chão. Mas aqui está dizendo usando os materiais apropriados. Você tem usado estes materiais apropriados? Você tem usado a palavra, a oração, o ensinamento, a comunhão? Quando nós falamos mal do nosso irmão, nós estamos afastando os nossos filhos da comunhão. Eles não vão querer conviver com aquele pastor que você fala mal. Ele não vai querer conviver com aquela irmã que você fala mal. Então, quando você traz um problema da igreja para dentro da sua casa e fica falando e dando a sua opinião, você está afastando os seus filhos do evangelho.
você está afastando os seus filhos da casa de Deus. Hoje há muitos filhos de crente desviados que não querem voltar para a igreja, que não querem saber de Deus, porque os seus pais não tiveram sabedoria e iam lavar a roupa suja da igreja dentro da sua casa. Devemos, sim, incentivar os nossos filhos a ir para a igreja, a ir para a escola dominical, a buscar o Senhor de todo o coração. Eu não sei quanto que está o meu tempo, vou perguntar aqui. Tem muito tempo? Em Mateus, no capítulo 7, o versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, porém, que não ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Compará-lo-ei aquele que edifica a sua casa. Eu vou comparar como um homem ou uma mulher prudente, que construiu a sua casa com fundamento, que construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Mas aquele que acha que está tudo bom, que depois as coisas mudam, que depois dá um jeito, que depois a gente vai remendando a situação, olha, às vezes não dá tempo de arrumar. Às vezes não dá tempo de consertar. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, ela vem antes. A Bíblia diz que se nós não avisarmos o ímpio que ele está caindo no buraco e ele cair, Deus vai requerer da nossa mão. Mas se nós avisarmos, né, nós fizemos a nossa parte. Nós estamos numa guerra espiritual. Então nós precisamos, sim, ajudar a nossa família a usar estas armas. Usar as armas da milícia dos céus. A oração pode tudo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, onde estiver 2 ou 3, o Senhor vai estar, né? Ele vai estar presente. Ele diz, olha, tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. E eu estou aqui com um provérbio, não é um provérbio bíblico, é um chavão, né? Um provérbio do mundo, mas que traz bem esse pensamento daquilo que eu estou expressando nesta noite. Semeia um pensamento e você vai colher uma atitude. Semeie uma atitude e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você vai colher um caráter. Semeie um caráter e colherá, né, um abismo. Olha só. Se você tem um pensamento e o seu pensamento é jogado no meio da sua família, logo todos da sua família vão estar aderindo àquele pensamento, principalmente se ele for do mundo, mundano. Logo, aquele pensamento vai ser tão normal que vai virar um hábito. E se ele vira um hábito, ele desvirtua o caráter das pessoas. As pessoas começam a achar que o mal é bem. E que o bem logo se transforma em mal, porque o bem, muitas vezes nós temos que entrar por uma estrada apertadinha. Nós vamos ter que limitar para poder caminhar. Então, pensa bem. Como você tem edificado a sua casa? Se você deixar o comodismo e a preguiça tomar conta de você, hoje eu não vou orar, amanhã eu oro.
Ah, hoje eu não vou chamar a atenção do meu filho, não, porque ele foi mal educado comigo. Deixa ele ir. Ai, deixa ele fazer o que quiser. Se você entrar nesta zona de conforto, de que as coisas podem correr solto, você está ignorando as armas do seu inimigo. E a Bíblia diz que é para nós não ignorarmos os seus ardis. Eu espero que esta palavra fique guardada no teu coração. Que você é responsável pelo seu lar. Você é responsável pelos filhos que você pôs no mundo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Se você buscar em Deus esta sabedoria, logo a sua casa será uma casa abençoada. Logo o seu lar será um lugar de refúgio. Será um lugar onde todos querem se aconchegar. Logo será um lar suprido, porque Deus está vendo o teu zelo e Ele vai entrar com a providência em tudo que você está pedindo. Mas se nós não mudarmos aquilo que está ruim, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, então nada vai mudar. Pelo contrário, as coisas vão piorar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Depois nós não vamos poder chorar a ruína que se fará por causa da transgressão ou do nosso comodismo. Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você está passando dentro do seu lar. Talvez você tenha sido humilhada por filhos, pelo esposo. Talvez você não tenha esposo e cria vários filhos e tem sofrido muito para ser o pai e a mãe dessas crianças. Talvez você tenha que morar de favor com alguém porque você não dá conta da sua vida, dos seus filhos, da sua família. Talvez você está passando por um momento que recebeu um diagnóstico de uma doença que vai prejudicar muito a sua saúde, ou já está prejudicando. Talvez você está enfrentando situações adversas que têm feito você chorar pelas madrugadas, que têm feito você perder o sono. Talvez você está desempregado, está vendo a ruína chegar dentro do seu lar. Talvez o seu marido tem vícios e chega dentro de casa com palavras duras que te humilha, que te machuca. Talvez não está acontecendo nada disso, mas você tem sentido uma solidão, você tem sentido uma tristeza muito grande. Uma tristeza que às vezes você não sabe nem de onde que está vindo, mas que te faz ficar frágil, que te faz chorar. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Isaías 54, que Deus é o nosso marido. É Ele, o nosso companheiro, 24 horas por dia. É Ele que nos guarda. Ele diz, olha, amplia o lugar da tua tenda. Firma as estacas. Né? Me busca de todo o coração, que eu vou fazer algo maravilhoso na tua vida. Se você ainda está indecisa, se você ainda está parada no meio do caminho, sem força, desanimada, peça ao Senhor, comece a orar, mesmo com a sua oração pequenininha. Deus hoje se levanta do trono para trazer a vitória na sua vida. E eu vou orar, eu vou somar a minha fé com a sua fé. Eu vou apresentar o teu pedido diante do Senhor. E eu sei que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é justo para fazer infinitamente mais do que você está esperando que Ele faça. Mas creia que o nosso Deus, Ele não é surdo. Ele não está com os ouvidos agravados e nem com as mãos encolhidas, que Ele não possa te socorrer na situação que você está se encontrando. Às vezes você não está passando por nada disso, só quer agradecer a Deus, porque você já encontrou o caminho e a solução para a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mulheres edificadas, que através dessa edificação têm condição de edificar outras vidas.
que tem condição de edificar o seu lar, ajudar a edificar a vida da sua vizinha, da sua irmã, da sua mãe, do seu parente. Mulheres que buscam em Jesus a solução para as suas vidas. Mulheres que largaram o mundo, deixaram o pecado e agora estão buscando em Jesus o refúgio, assim como tantas outras personagens bíblicas que alcançaram pela fé a solução para o problema que elas estavam vivendo. Agora eu coloco a vida da telespectadora nesta noite, da minha irmã, daquela que foi chamada para esta live, daquela que foi convidada para ouvir uma palavra, daquelas que prepararam todo este encontro, daquelas que têm orado pelas madrugadas, mas daquelas, Pai, que estão sem força para orar. Estão pedindo socorro, Pai, gemendo, porque choram e não sai nenhuma palavra dos seus lábios pelo sofrimento que estão passando. Pessoas que estão magoadas, machucadas, desesperadas, desesperançadas. Pessoas que estão olhando para o seu futuro, Pai, e não estão vendo saída. Mulheres que até hoje, Senhor, passou pela cabeça delas de tirar a própria vida, porque não estão encontrando uma saída. Eu sei que eu não estou orando aqui só para mulheres que aceitaram Jesus. Mulheres que hoje estão pedindo socorro para a situação que está dentro do seu coração. Na força, no poder do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e elas venham a ser mais do que vitoriosas, em nome de Cristo Jesus. Pai, tira todo o opróbrio que está na vida da minha irmã. Ajuda elas, Pai. Se está faltando alguma coisa na geladeira, no armário, se está faltando gás, Senhor, supre as necessidades físicas. Se está faltando amor, diálogo, carinho, se está faltando, Senhor, as coisas boas que acariciam o coração de uma mulher, entra com a providência, meu Pai. Se está faltando fé, se está faltando conhecimento da palavra, se está faltando força para orar, venha socorrê-las espiritualmente. Mas, Senhor, opera um milagre nesta noite, para que através do teu nome, que está acima, muito acima de todo nome, elas possam, Senhor, depois contar, testemunhar a vitória recebida através do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que elas não se esqueçam que nós estamos numa guerra espiritual, numa peleja, e que nós temos que saber lutar com as armas que a palavra de Deus nos ensina. Estas são as armas da nossa milícia. Mas não nos misturarmos com as coisas do mundo, porque a tua palavra diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E às vezes é preciso nós abrirmos mão do vício, da prostituição, do adultério, da bebida, do homossexualismo, de tantas coisas que envolvem a nossa vida, para que nós possamos ser vitoriosas, para que nós possamos ser libertas, limpas, através do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que eu tive nesta noite. Que o Senhor continue abençoando toda a liderança destas mulheres,
dando a elas sempre uma palavra fiel e que elas tenham unção para ajudar tantas outras mulheres a serem libertas e a virem a conhecer a verdadeira felicidade, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, muito obrigada pela presença de todas vocês. Vamos encerrar com uma oração? Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo. Fala pro pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada mulher que assistiu. Você não chamou ele? Senhor, e que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém.